Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17. 2 Coríntios 5 e 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo e nos reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus nos encorajasse por intermédio. Assim, vós suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Pai, eu quero, na oportunidade, lhe agradecer pelo motivo de estarmos aqui nesta noite. Porque estar aqui, Senhor, ó Deus, é uma oportunidade que somente o Senhor pode nos conceder na condição de filhos amados. Todavia, nós queremos uma vez mais pedir ao Senhor que o Senhor venha visitar este lugar, ó Deus, com a tua real presença. E ao mesmo instante, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha aonde houver alguém que estiver neste instante recebendo, ó Deus, esta palavra, aonde houver esta pessoa, seja em qualquer lugar assistindo este culto, que essa pessoa seja tremendamente tocada e abençoada pelo Senhor, e assim te bendizemos em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar hoje sobre um tema maravilhoso, e eu quero falar sobre abrir espaço para a vida de Deus. Como é, pastor Valdeir, que a gente pode entender esse tema? Abrir espaço dentro de mim para a vida de Deus. Todas as vezes que nós abrimos espaço dentro de nós para Deus entrar, nós estamos dizendo para nós mesmos: eu estou querendo uma nova vida. É como se você olhasse para você mesmo e você dissesse assim: eu estou cansado de mim. É como se você olhasse para você mesmo e dissesse assim: eu estou com vergonha de mim. É como se você já tivesse batido em todas as portas e você ainda não se realizasse. É como se faltasse alguma coisa para que você pudesse dizer assim: olha, está faltando alguma coisa para mim me completar. Paulo, entendendo isso, ele traz aqui nessa carta aos irmãos em Coríntios esse sentimento. Eu, como teólogo, eu estava pesquisando esse texto e eu estava vendo que uma das maiores dificuldades da igreja em Coríntios, irmãos, não era poder de Deus, porque os estudiosos da Bíblia sabem que a igreja em Coríntios era uma igreja completa. Ela era a igreja dos 9 dons, era uma igreja dotada com as excelências de Deus. Mas Paulo aqui, ele não está tratando apenas daquilo que o céu tem para te oferecer, mas Paulo está querendo tratar com esse texto sobre o que, depois que o céu te ofereceu, o que é que aconteceu de mudança, o que é que aconteceu de transformação, ao ponto de você poder encher a tua boca de riso e dizer: olha, eu tenho uma vida
transformada. Então isso é o que esse texto está dizendo, sobre um nascer em Cristo. É quando o indivíduo recebe essa natureza espiritual, essa natureza de Deus. Então, o primeiro momento aqui, nós vamos ver que quem tem esse encontro com Deus, essa mudança de alguém que abriu espaço na sua vida para Deus entrar e preencher todas as lacunas que até então estavam abertas, estavam precisando de serem concluídas. Nós vamos entender que o primeiro passo aqui é o homem entender a origem. Qual é a origem do homem? O primeiro passo aqui, irmãos, é a identidade. Porque a partir do momento que eu entendo que existe uma origem e que eu não fui criado por outra questão a não ser uma criação de Deus, a ciência, os estudiosos, querendo entender um pouquinho da psicanálise, tentando entender um pouquinho da psique, querendo entender um pouquinho da mente humana, eles começam a querer dar motivos da existência de tudo. Chegaram a um ponto de falar sobre o Big Bang, como se fossem duas pedras no meio do espaço que se chocaram, e dela se nasce a Terra, e do nada aconteceu tudo isso. Gente, isso é coisa medíocre. Porque quem é que deu a cor aos pássaros? Quem é que fez de uma pedra no meio do espaço nascer ali fontes de água dentro de uma cachoeira? Quem é que criou a clorofila, que faz com que a árvore ela possa, na seiva das suas folhas, no caule, no seu tronco, em cada planta nascer o devido fruto? Quem é que criou a fotossíntese? Quem é que criou a lua e fez ela viver ali no sentido anti-horário, enquanto a terra vai viver no horário? E ele gera 12 horas para dia e 12 horas para noite. E ainda tem pessoas que ficam: deixa eu querer entender, meu irmão. Não existe um outro alguém além dele. Eu, quando vejo Paulo falar sobre esse novo momento, eu entendo que um dia você precisou de ter um encontro com Deus. E eu quero lhe afirmar uma coisa: se você não tem, se tem alguma coisa ruim ainda te rodeando, manda isso embora. Porque sempre vai alguma coisa querer gerar dúvidas sobre quem é Deus, sobre a existência de Deus. Mas a minha Bíblia diz que enquanto o carnal nasce dúvidas, o espiritual entende. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele é tão tremendo que ele não gera dúvida no coração humano. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que vai nos fazer lembrar todas as coisas. Então o que me faz reconhecer Deus é o tamanho do que eu chamo de gratidão. Gratidão pelo quê, pastor? Eu não pedi para nascer, eu não escolhi nascer, eu tenho que agradecer o quê? É só você fechar teu nariz. Não fecha com a tua mão não, porque a hora que faltar ar, você mesmo vai soltar a mão. Mas pede alguém para apertar teu nariz, tampar tua boca e ficar alguns segundos. Eu nem falo minutos. Talvez alguém fique minutos. E quando começar a faltar oxigênio no teu cérebro, você vai falar: tira a mão do meu nariz, solta a mão da minha boca, deixa eu respirar. Até então eu não reconhecia não, mas agora eu estou vendo que eu necessito de oxigênio. É interessante ver isso. Porque quando nós olhamos aqui, irmãos, eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de gente inteligente. Paulo está falando que o homem, ele é criado, não apenas melhorado, ele se torna, aleluia, algo tão perfeito. Ei, quando Deus criou o homem, ele não melhorou o homem. Ele foi lá, pegou o barro, fez o boneco, soprou, e a glória de Deus é tão poderosa que gerou vida.
Existem momentos que nós não conseguimos valorizar. Tem horas que nós não valorizamos a saúde, gente. Mas tem gente lá dentro agora de uma UTI, que os médicos estão usando as maiores drogas. Os médicos estão entubando nesse momento que nós estamos aqui adorando. Tem gente sendo entubado, família chorando do lado de fora do hospital, que os médicos não deixam ficar lá dentro. E todo mundo chorando, sabe para quê? Só para que Deus dê saúde para aquela pessoa. E muitas vezes nós estamos com saúde, mas não temos motivo de levantar a mão e dizer: Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Tem horas que a gente passa direto na frente de uma delegacia e a gente não tem noção que quem está lá preso está atrás do melhor advogado da terra, paga o que tem para que algum advogado os tire lá de dentro. Eles estão esperando só um alvarazinho chamado alvará de soltura, mas sempre aparece lá um juiz que põe mais condenação ainda. Parece que tem alguém lá que nem viu aquela pessoa cometer tal coisa, falando: não, mas eu vi alguém parecido com ele. E ele está lá doido, querendo a liberdade. E quem está aqui fora muitas vezes não reconhece o que é ser livre, o que é estar na presença de Deus. Gente, o que tem de situações, eu vejo aqui 3 lugares: o hospital, a cadeia e o cemitério. O que tem de gente lá no cemitério? Esses dias eu passava aqui de frente ao cemitério e Deus falou comigo: Valdeir, aqui estão as pessoas mais inteligentes da cidade, aqui estão enterradas as pessoas mais ricas da cidade. Eu falei: é mesmo, Deus? Ele falou: entra lá, pega nome por nome e vai ver quem são aquelas pessoas. Tem gente pobre? Tem gente rica? Tem gente bonita? Tem gente que não tem lá tanta aparência? Tem. Sabe o que Deus falou comigo? Deus falou: tem gente no hospital doido querendo ter a saúde que você tem, mas eles não têm. Existem pessoas que estão lá presas, tanto querendo a liberdade que você tem, mas eles não têm. Mas Deus falou comigo: o terceiro lugar, Valdeir, é o cemitério. Porque o cemitério, você acreditando em Deus ou não acreditando, vai chegar um dia que você vai lá, você vai parar lá. Talvez o teu nome vai ser esquecido, talvez os teus bens outra pessoa vai usar, e talvez as pessoas não vão mencionar mais sobre você. E aí você vai entender, aí termina todo orgulho, aí termina toda a vaidade, aí termina. Só que tem o seguinte: Deus, ele constituiu aqui dentro e desse ser um homem, e dentro dele existe uma tricotomia. O corpo vai voltar ao pó, mas este espírito vai voltar quem é de direito. Sabe quem é o dono deste corpo? Sou eu. Este corpo aqui é meu, mas o espírito que está dentro, que me movimenta, que faz eu viver, o que me faz ter sentimento, o que me faz ter razão, o que me faz ter emoção, é dele, é dele, é dele, é dele, é dele, é para ele. Aleluia! Glória sejam dadas ao nome de Jesus. E eu quero te falar uma coisa: quando chegar o dia desse ser aqui que Paulo está falando, que abriu espaço para a vida de Deus, ele vai morrer também. Só que tem um porém: aquele que abriu espaço para Deus entrar, quando tudo terminar, não tem o seio de Abraão que era embaixo, tem a nova Jerusalém celestial. Satanás, ele, nesses últimos períodos, ele tem pegado pessoas que perderam o relacionamento com Deus. É por isso que nós não podemos abrir mão de relacionamento. Quem abriu um dia espaço para Deus entrar, não pode dar espaço para incredulidade, não pode dar espaço para o esfriamento, para o esvaziamento, porque uma vez cheio de Deus, meu irmão, tem que se manter cheio. Porque se eu der espaço, entra a incredulidade.
A Bíblia diz que a partir do momento que o inimigo ele encontra o espaço vazio, é como se ele pegasse uma casa varrida e ele fala assim: ó, ei, eu saí quando você se converteu, porque eu tive que sair. Porque é interessante, irmãos, não tem como em um mesmo espaço ter ali dois corpos. Aqui dentro aqui, só cabe o Espírito de Deus. Se dentro deste espaço aqui não houver lugar para o Espírito de Deus, o Espírito sai, porque ele só pode operar onde há santidade. E a partir do momento que o Espírito sai, Satanás não pega a casa suja, porque o Espírito Santo, quando ele sai de alguém, ele não deixa sujeira. E aí o inimigo, entendendo que o lugar que o Espírito de Deus operava está limpo, vazio, varrido, ele entra. E quando ele entra, ele assobia. Quando ele assobia, meu irmão, ele dá um subio e convida mais 6. E a Bíblia diz que 7 espíritos se apodera daquela pessoa. É por isso que quem está na presença de Deus, meu irmão, deixa o mundo para trás, deixa a vaidade para trás, deixa o pecado para trás, porque ele se encontra tão cheio de Deus, tão abastecido da glória de Deus. Por isso que Gálatas 6:7 diz: de Deus ninguém zomba. Porque se alguém falar assim, o aço pode zombar de Deus porque o aço é forte. Ah, é? Deus leva ele lá no fogo, e quando prova no fogo vira nada, o aço derrete. Ah, mas se a madeira zombar de Deus, vira cinza. Não tem nada perante o eterno. Ninguém é maior, ninguém é mais poderoso. É por isso, queridos, que hoje eu estava em casa e eu falando com Deus, e Deus começou a falar comigo que há uma realidade que nós temos que entender. A realidade que nós temos que entender, irmãos, é a nova criação. A partir do momento que nós tivemos um encontro com Deus, nós temos que viver agora como uma criação nova, como algo novo, para que quem olhar para nós veja a diferença, veja que há em nós algo extraordinário. Porque essa realidade da nova criação, meu irmão, faz nós não mais caminharmos no Cronos. Nós vamos deixar de caminhar no Cronos. Nós vamos deixar de caminhar no tempo humano. Nós vamos deixar de caminhar no relógio de todo mundo. E nós vamos começar, queridos, a caminhar no Kairos. Nós vamos caminhar no Kairos de Deus. Porque a partir do momento que você começar a viver o Kairos de Deus, aleluia, aleluia, a sua caminhada, meu irmão, não vai ser mais na força do seu braço. Ah, pastor, eu gosto de viver na força do meu braço. A partir do momento que você der espaço para Deus operar, você vai entender que nessa peleja você não vai pelejar mais sozinho, porque eu irei adiante de vós e pelejarei por vós. Por que gera esgotamento? Por que nossa mente ela é levada de angústias? A nossa mente é levada de meio a ansiedades, porque nós queremos viver o Cronos. Nós queremos viver esse nosso tempo, essa nossa dimensão. Nós não conseguimos absorver a atmosfera daquele que nos encheu. Mas quando eu começo a viver a atmosfera daquele que me encheu, eu começo a viver o Kairos de Deus. Eu começo a viver algo que não é para todo mundo, é somente para aquele que abre espaço para Deus entrar.
É por isso que o texto diz: eis que eu estou à porta. Ele nunca vai sair entrando, arrombando, quebrando porta, fazendo micha para abrir a porta do teu... Não, ele é educado. Mas só que é o seguinte: quando você abre a porta, oh meu amado, ele entra e ele preenche todo o vazio, ele preenche todas as angúrias, ele preenche tudo aquilo que era mal resolvido. Ele consegue preencher o dia mal, que muitas vezes a gente vive os dias maus. Quando eu começo a ver isso, eu começo a ver que a caminhada de quem está com Ele é diferente. Pastor, então com isso que o senhor está me dizendo, o senhor está me falando que quem está com Deus pode ficar esperando que Ele vai fazer tudo? Negativo. A minha Bíblia diz que Ele é tão poderoso para cuidar daqueles que nele confiam, que a Bíblia diz que Ele dá semente na mão de quem semeia. Uau! Ele poderia pegar e falar: vou fazer tudo por você. Não, Ele dá semente. Por que Ele dá semente? Porque Ele quer fazer com que você entenda processos. Quando você consegue entender que Deus é aquele que dá semente para quem semeia, Deus está querendo estabelecer uma visão aqui dentro, no teu subconsciente, que Ele quer que você entenda processos. O que é o processo? Em primeiro lugar, terra boa. Porque não adianta Deus te dar uma semente e você falar assim: eu vou jogar onde eu quero, eu vou colocar onde eu acho por melhor. Negativo. Deus, Ele só dá semente para quem preparou o terreno. É por isso que muitas vezes crentes desse nossa geração diz assim: dizimar é para Velho Testamento. Meu irmão, isso é coisa de avarento, isso é coisa de gente que não gosta de contribuir nem consigo mesmo. Porque quem ama a obra de Deus fala assim: olha, eu sei que para manter uma estrutura custa caro, então olha, eis-me aqui. Porque a Bíblia diz que da forma em que eu imerso, ou da forma em que eu semeio, é a forma que eu colho. O inimigo, ele faz de tudo para que você nunca receba sementes, porque você nunca vai prosperar se a tua mão se manter fechada. Mas quando você abre a mão, não é você que primeiro semeou, mas é Deus que primeiro te deu. Porque Deus só dá na mão de quem semeia. Talvez o caminho vai ser árduo, talvez o peso vai ser grande, talvez a tua dificuldade vai levar anos, porque você não consegue dar espaço para que Deus te preencha. Porque quando Deus te preenche, você para de se apegar com as coisas desta vida, e você começa a entender que Deus, estando Ele no controle, você pode ficar tranquilo, porque Ele vai te guiar no caminho certo, e você não se perde. E é isso que eu quero lhe afirmar: Ele não vai entregar a semente nas mãos erradas, é Ele. É por isso que uns prosperam mais. E alguém fala: mas por que fulano prospera mais do que eu? É porque esse fulano que você não entende quando ele está nervoso, esse fulano que você não entende quando ele passa por um período de ira, esse alguém é tão generoso, esse alguém é tão apto a voltar, e o coração dele é tão cheio do céu, e aí nós não entendemos. É por isso que Salomão diz: a alma generosa, essa engordará. Não é que engordou, não, é que a partir da generosidade, a partir do momento que você se torna generoso, você começa a engordar. Não é aquela gordura visceral que faz mal, não é aquela gordura que o nutricionista vai lá e passa cinta
e fala assim: olha, você vai ter que tomar tantas injeções aqui, né? Daquele bom jarro. Não, não. Quando Salomão está falando a alma generosa esta engordará, ele está falando a alma generosa vai prosperar. Pode ver, quando você faz algo generoso, logo alguém de alguma forma, sem que você precise, faz por você. Todas as vezes que você faz de alguma forma, que os céus entendem que você fez para a glória dele, de alguma forma Deus te retribui. O que é isso? Semente na mão certa. Quando nós olhamos isso, eu começo a entender que ele é quem te justifica. O Senhor está falando com alguém aqui hoje, e ele está te trazendo à sua memória que quem justifica você é ele. É ele. É ele. Para de querer ficar se justificando. Para de querer ficar querendo limpar a barra. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Existe uma roda, meu irmão. Existe uma roda. E hoje eu estava em casa e algo começou a testificar no meu coração. E algo começou a testificar no meu coração. E o que testificou no meu coração é o seguinte: a roda do céu não é gigante. Porque tem horas que a gente pensa assim: a roda do céu é aquela roda que a gente conhece como roda gigante. Negativo. A roda de Deus é a roda da casa do olheiro. A roda de Deus é a roda do olheiro, que ele pega o vaso e põe lá na roda. E eu quero lhe falar uma coisa: que Deus é o único ser que quando ele leva alguém para a roda, ele bate, ele fere, ele machuca, ele amassa. E tem hora que ele resolve quebrar. Porque gente orgulhoso, tem hora que Deus pega ele e quebra, até voltar a ser humilde de novo, ou ser humilde de fato, que ainda não é. E eu acho lindo, irmão, que tem hora que a gente está num culto como esse aqui, e o olheiro resolve trazer a olaria para o culto. Aí você olha para um lado, tem um ali chorando. Você olha para o outro ali, tem o outro chorando. E Deus, irmão, quando ele pega o vaso e ele começa a dar aquelas amassadas, e quando você vai na hora de querer dar aquele gritinho, grita não, fica calado, porque eu vou te amassar todo, e agora não é hora de gritar. Você já fez muito escândalo na sua vida para todo mundo rir, zombar de você. Agora você veio no meu culto, você veio na minha presença. E aqui não tem roda gigante não, aonde todo mundo grita porque está emocionado. Aqui, a roda gigante aqui é quando eu pego para amassar. Aí você fala assim: pastor, eu não estou vendo ninguém hoje. É porque você está aí embaixo. Eu estou aqui, eu estou vendo gente chorando ali atrás. Eu estou vendo gente gemendo ali. Daqui eu estou escutando pessoas dizendo: Por quê, pastor? Porque, irmãos, tem hora que a gente pensa assim: o culto não foi bom não. Não foi para você, mas para aquela pessoa que Deus está ferindo, para aquela pessoa que Deus está ali, olha, amassando. Aleluia. Essa pessoa está dizendo: Deus está doendo, mas continua. Deus, eu estou sofrendo, mas não tira a tua mão de mim não. O que é isso, pastor? Pessoas que Deus trouxe para a roda. Tem hora que a gente está esperando algo grande, mas tem hora que Deus está querendo tratar com você numa mesa desse tamanho, giratória. E aqui, meu irmão, ó, Ele trata com você aqui, ó, com as duas mãos. Ele vai tratando, Ele vai até você falar: meu, o que eu vejo de pessoas entrando nas redes sociais, falando: gente, eu fiz isso, eu estou vindo em público, porque Deus me levou para uma sala, e Deus não me mostrou uma roda gigante, mas Ele me mostrou uma mesa pequena, e Ele me tratou, Ele me feriu,
Tem hora que a gente está num culto desse aqui, irmão, e a palavra está indo de encontro com alguém que Deus está tratando. Por isso que quando você vê alguém chorando no culto, quando você vê alguém se manifestando, entendendo que Deus está ali nesse momento machucando aquele barro, tratando com aquela situação, entenda, é porque Ele não abre mão. Aleluia. Pastor, mas eu estou sendo quebrado. Ei, mas você não está sendo quebrado por pessoas, você não está sendo quebrado pelo inimigo da tua alma, você não está sendo quebrado por alguém que quer ver teu mal, você está sendo quebrado por aquele que um dia te encheu. E depois que a gente se esvazia, vai ter que ter essa necessidade desse tratamento. Pastor, mas eu estou passando por momentos difíceis. Mas a pergunta que não me deixa calar é: você não está sozinho. Porque é nestas batalhas que por vezes nós nos embrenhamos a elas, nos envolvemos a elas, que a gente não consegue ver, mas Deus está na nossa defesa. Eu vejo Deus no mundo espiritual defendendo você. Eu vejo Deus de alguma maneira cuidando de você. Pastor, se Deus está cuidando, por que eu tenho medo? Ei, você só tem medo porque você está vivo. Você só tem medo porque você é gente, e quem é gente tem medo. Mas Ele está falando para alguém aqui que está com medo. Ele está dizendo: nessa peleja você não está sozinho. Eu vou adiante de vós, eu estou na tua frente. E é lindo porque tem horas que nós estamos em meio às pelejas e nós não notamos. Os nossos olhos não conseguem reagir para entender que tem alguém tirando as arestas. Existem fases que nós pensamos: é porque eu estou vencendo, o meu esforço está me gerando isso. É porque tem alguém guardando de um acidente. É porque tem alguém te guardando de uma língua. É porque tem alguém te guardando do assalto. É porque tem alguém protegendo os órgãos do seu corpo. É porque tem alguém trabalhando por você. E quando você vai entender isso, é quando você diga assim: oh, tive um livramento. Não é que você teve um livramento, é porque Ele estava adiante. É porque Ele está um passo à frente. É por isso que o texto diz: antes que houvesse dia, antes que o dia amanhecesse, eu sou. Porque antes que tudo venha acontecer, eu já sei de tudo. É por isso que nada assusta Deus. É por isso que por vezes alguém fala assim: pastor, fulano falou isso, Beltrana falou. Meu irmão, alguém diz assim: pastor, a boca fala, é porque o coração está cheio. Quantas vezes você já não falou besteira e o teu coração não estava cheio? Coisa nenhuma. Mas alguém gosta de julgar você por palavras. Alguém gosta de julgar você quando você está sendo tratado. É por isso que nós temos que perdoar pessoas. Olha a oração que Jesus nos ensina. Ele não ensina primeiro os discípulos a pregar. Ele não ensina primeiro os discípulos a ler pergaminhos. Mas a primeira coisa que Jesus ensina a eles é a orar. E o que Jesus ensina é: perdoa-nos, como nós também perdoamos aquele que nos tem ofendido, ou aqueles que pecaram contra nós. Quando nós aprendemos a perdoar, o fardo cai por terra. A culpa, ela deixa de existir em nossa vida.
aquele aspecto de choro, de pranto, não existe mais, porque a Bíblia diz assim, que a alegria do coração faz com que a tristeza não paire na tua face, porque a Bíblia diz que a alegria de um coração consegue fazer quem é feio ficar bonito, faz com quem não tem aparência ser simpático. Deus está olhando para você nesta noite e diga: comece a sorrir, porque o inimigo da tua alma, ele não gosta de ver você alegre. É por isso que nós temos que sorrir. Quando nós sorrimos, nós confundimos o inferno, porque o inferno todo começa a trabalhar para que você fique inquieto, para que você fique triste, para que você se desanime, para que você entregue os pontos. Talvez na boca de muita gente você já tinha que ter pedido o divórcio, você já tinha que ter chutado o pau da barraca, você já tinha que seguir o teu caminho. Se eu fosse você, eu não aguentava isso, minha irmã. Se eu fosse você, eu não aguentava isso, meu irmão. Mas é fácil alguém querer que você seja como elas. É por isso que nós não temos que andar por cabeça de ninguém, porque a igreja, ela não tem cabeça. O cabeça da igreja é Cristo. Qualquer orientação que a gente tem que ter, é importante a gente procurar aquele que num dia entrou no nosso espaço vazio e nos completou. O nosso cabeça é Jesus. O que tem de momentos que você toma decisões erradas, que você faz coisas fora do tempo, e depois não adianta ficar chorando, ficar reclamando para um, para outro, porque as pessoas apenas ouvem, mas elas nunca trazem um veredito. Ouvir é muito fácil. Eu acho lindo quando alguém te ouve, mas ele fala assim: o teu problema é financeiro, eu tenho aqui, eu não vou te dar, eu não vou te emprestar, eu vou te dar. Ah, o teu problema é que você não tem alimentos, vamos no mercado com o meu cartão, eu vou te dar uma compra. Mas não, as pessoas te ouvem, bate a mão nas tuas costas e fala: Deus vai te dar vitória. Eles sempre querem colocar a situação para que outros resolvam para você. Então não adianta a gente ficar indo atrás de quem não vai mudar o nosso quadro. É por isso que a Bíblia, ela nos manda olhar para Ele, porque quando nós olhamos para Ele, nós não estamos olhando para Jesus e vendo alguém instável. Nós estamos olhando para Jesus, estamos vendo uma rocha. Então nós não estamos edificados em algo instável. Quando Ele manda construir, Ele não fala para construir na areia, mas Ele fala: construa na rocha. Porque se o vento vier, o vento vai desestabilizar o que foi feito. O que tem de pessoas que gastam tempo para edificar na onde não tem estrutura. E Deus nesta noite está dizendo: 2026 não é para você edificar nada baseado aonde não tem fundamento, aonde não tem estrutura, aonde não tem força para sustentar você quando os ventos vierem, quando a tempestade forte bater na tua porta. Paulo diz que quando eu era menino, eu andava vacilão igual um menino, acostumado com coisas de menino. Mas a partir do momento que eu estou cheio da natureza de Deus, eu começo a viver o que talvez nem todos viverão. Porque cada um vai ter uma experiência, cada um tamanho o seu relacionamento, cada um pela tua forma de se aproximar dele. O que faz alguém descrer em Deus é o afastamento. Porque se eu me afasto de alguém, eu não consigo mais reconhecer quem ele é, o que ele pode fazer. É por isso que a Bíblia diz: chegai-vos a mim, e aí então eu chegarei a vós outros.
Então quem se achega a Deus é quebrantado. O primeiro momento é quebrantado. E quem se achega a Deus passa a ser como Ele é. É por isso que Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele pegou 12 homens. Ele sendo o Filho de Deus, Ele poderia ter pegado milhões, mas Ele falou: não, para ser cópia, eu só quero 12. Assim como 12 horas rege a noite, 12 horas rege o dia, assim como existem 12 tribos de Israel, eu também preparo 12 homens. E esses 12 homens, eles vão se multiplicar, como se multiplica a areia do mar. E olha como está hoje a igreja do Senhor ao redor deste planeta. Aleluias, que ateus e atoas andam dizendo aí, querendo questionar a existência de Deus. Mas é coisa linda, irmãos. Eu já fui em mais de 20 países, e aonde eu piso o meu pé, eu vejo africanos falando do mesmo Jesus. Eu vejo judeus que estão se convertendo falando do mesmo Jesus. Eu vejo africanos falando do mesmo Jesus. Eu fui lá no Haiti, e quando eu cheguei ali no Haiti, 10 dias eu fiquei pregando ali no Haiti. Aleluia, ali em Porto Príncipe, onde teve o terremoto, eu vi haitianos aceitando a Jesus e se convertendo ao Evangelho. Quando eu vim aqui na Argentina, eu vi argentinos levantando a mão e aceitando a Jesus. Quando eu fui lá no Paraguai, eu vi paraguaios aceitando a Jesus. Quando eu fui lá em New Jersey pregar ali, eu vi americanos levantando a mão e aceitando a Jesus. Queridos, quando eu fui na França a primeira vez, eu vi franceses como nunca se convertendo ao Evangelho. Quando nós fomos em Portugal, eu vi ali portugueses aceitando a Jesus. Eu quero lhe afirmar uma coisa: este Evangelho do Reino está alcançando pessoas que estão abrindo espaço para serem cheias de Deus. Quando eu olho isso, eu começo a ver que Deus está levantando uma geração para andar numa nova velocidade. Deus, Ele nesta noite, Ele está trazendo bem claro ao teu coração: ei, eu estou entrando na sua vida para te encher, porque eu quero fazer você andar numa nova velocidade. Eu quero fazer você acelerar. Eu quero fazer você romper com tudo aquilo que faz você estar parado. Deus está querendo fazer você acelerar, viver novas velocidades. Porque quando nós vivemos novas velocidades, nós começamos a ver aquilo que até agora nunca deu certo. Deus começa a fazer dar certo, porque na vagareza, na lentidão, as coisas não acontecem. Tem coisas que você tem que estar com muita vontade de vê-las acontecer. E eu quero lhe afirmar uma coisa: existem coisas que ninguém vai lutar por você. Pode ver, Deus, Ele vai na frente, mas Ele exige que haja um esforço. Ele chama Josué, e o que é que Ele fala para Josué? Ô Josué, ser o quê? Forte e... Por que Deus está mandando ele ter esse sentimento de força e ao mesmo instante de coragem? Porque coragem é algo seu. Força é você que tem que conquistar. Eu não conquisto força sem exercício. Eu não conquisto força se eu não exercitar. E a única forma de eu ter força, meu irmão, para vencer as lutas, é por isso que Paulo, ele fala em Efésios 6 que tem que se vestir de toda a armadura de Deus. Para quê? É para resistir o dia mal. A gente vai ver muito homem aí que é romântico,
que as moças, quando viram ele, falaram: é um príncipe desse que eu quero. Mas depois que ela casa, ela vê que ele não é provedor. Ele foi provedor para fazer 1, 2, 3 e não sei quantos filhos, mas ele não foi provedor suficiente para manter esse relacionamento. O que tem de situações que as pessoas abrem mão no primeiro discurso triste. É por isso que os nossos olhos têm que estar atentos em Deus. Porque força, ela vai depender de exercício. Eu só terei músculos se eu exercitar eles. O que o texto está querendo trazer para nós, queridos, é que vai dar certo. A partir do momento que você acreditar que tem alguém na sua retaguarda. A partir do momento que você acreditar que a sorte é para todos. O dom de adquirir riquezas, a Bíblia diz que é para todos. E a Bíblia até chega a dizer que é dom de Deus. Mas pode ver, as pessoas não querem vencer na conquista, não. As pessoas querem jogar. O que tem de pessoas viciadas em jogos. Porque fala: pastor, trabalhando ninguém conquista, não. A Bíblia diz que conquista. Porque Deus dá semente. Quando eu estou falando de semente, eu estou falando de oportunidades. Deus, Ele vai dar oportunidades para aquele que tem no seu espaço a presença de Deus. Pastor, eu estou vivendo momentos que eu ainda não consegui avançar, porque eu ainda tenho algumas angústias, eu tenho alguns traumas, eu tenho algumas decepções que parece que foram registradas, marcadas. Mas o Senhor está dizendo para você nesta noite: eu tenho o poder de restituir tudo que um dia foi tirado. Talvez eu estou falando aqui para homens que alguém tirou de você a autoestima. Talvez eu estou falando aqui para mulheres que não estão tendo força nem de querer levantar. Mas Deus nesta noite está dizendo: eu estou te trazendo de volta. Eu estou te trazendo de volta aquilo que roubado foi, aquilo que foi tirado, aquilo que foi tomado. Aleluia! Porque a partir do momento que nós entendemos que a vida de Deus, aleluia, aleluia, está em nós, a força de Deus, ela vem junto com a vida de Deus. E a partir do momento que a força de Deus está em nós, nós começamos a viver sobre um sentimento. E o sentimento de Deus é a justificação. Nós somos justificados pelo poder do sangue de Jesus. Nós somos justificados porque existe um poder que foi derramado ali na cruz do Calvário. E é nesta noite que eu quero orar por pessoas. Eu quero convidar você que veio aqui nesta noite e você quer entregar sua vida para Jesus. Você que está me assistindo pela internet, eu quero convidar você a entregar sua vida para Jesus. E entender que se até hoje você tem estado numa igreja, mas parece que a igreja não está dentro de você, Deus nesta noite Ele está te chamando. Ele está te chamando e Ele está dizendo: deixa eu entrar nesse espaço. Que talvez até hoje você foi convencido, mas não houve ainda uma conversão. E a partir do momento que há a conversão, Ele te entrega na tua mão sementes, Ele te entrega oportunidades. Eu quero orar aqui por pessoas